sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Quero pedir para que você deixe a sua Bíblia aí aberta, para que você deixe seu caderninho aí a postos. Nós vamos ler alguns versículos hoje. Espero que eu consiga, que vamos correr aqui para dar tempo, para eu conseguir passar para os irmãos aquilo que o Senhor primeiramente falou no meu coração. Essa semana não foi uma semana muito fácil, bastantes desafios. Eu até falei para o Mojo que eu estava quase desistindo de pregar, pedindo para ele, mas ele falou, não vai pregar. E aqui estou eu, pela graça e misericórdia do Senhor. Então, Isaías 29, 13 ao 16, eu vou lendo, você não precisa se levantar para ler na sua Bíblia. Nós já lemos e ouvimos muito esses versículos aqui nessa campanha. E o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obras maravilhosas e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: ele não sabe de nada? Pai, essa é a tua palavra, Senhor, essa é a sua igreja, são as suas ovelhas. Pai, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, porque amamos ao Senhor e porque ansiamos conhecer mais do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor quer nos entregar. Pai, mas da mesma forma como você me confrontou com essa palavra, que o seu Espírito Santo use agora a minha voz, ó Pai, para poder ensinar aos teus filhos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa campanha, o Mozart até conversávamos uns dias, dos 3 anos que nós fazemos essa campanha, eu acho que essa, pelo menos para mim foi assim e para ele também, foi a que nós sentimos um peso maior, né? Graças ao bom Jesus, os outros anos nós também vivemos maravilhas, nós temos testemunhos lindos, foram pessoas que passaram por aqui, foram palavras maravilhosas que foram entregues a nós, mas essa campanha, a puxadinha foi um pouco mais pesada, né? Ontem o pastor Orlando até falou: irmãos, não fiquem bravos comigo pelo puxão de orelha, mas realmente o Senhor, ele corrige a quem ele ama. E embora nós estejamos nessa campanha da restauração, se você pegar aí o papel que você tem segurado nas mãos todos os dias, tem uma mensagem ali no começo que fala que nós precisamos restaurar o nosso altar. E nós ouvimos aqui nesses dias muito sobre que nós devemos honrar para ser honrado, que temos que ser gratos de coração, que temos que honrar a Deus com o nosso coração, e como nós lemos aqui, não somente com os nossos lábios, honrar a Ele com tudo que nós somos e também com tudo que nós temos, que nós não podemos amar o dinheiro, que quando nós honramos ao nosso irmão, nós também estamos honrando a Deus. Ouvimos sobre submissão e também as ordenanças do Senhor. Ouvimos, por final, sobre honrar aqueles que estão abaixo de nós, da mesma forma que nós honramos aqueles que estão acima de nós. E em Lucas capítulo 12, versículo 3, vai nos dizer que aquilo que nós fazemos no escuro, um dia ele vai ser tornado a luz. Então nós sabemos que não há como nós sermos hipócritas diante de Deus. Muitas vezes nós pensamos: mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está vendo o que eu estou falando. E nós nos esquecemos que nós servimos a um
vê. Nós servimos a um Deus que tem ouvidos e ouve. Pode não ter ninguém do seu lado, mas Deus, Ele está te contemplando. Você pode enganar quem você quiser, até o seu amigo mais próximo, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, mas a Deus ninguém engana. Ele tudo vê. E hoje a incumbência do tema são as 4 portas da honra. Então nós aprendemos tantas coisas e hoje nós vamos resumir em 4 portas que a honra nos abre. A primeira porta é a porta espiritual. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, no versículo 37. Se você não tem facilidade para ainda encontrar os capítulos, anote ali e quando chegar em casa você olha ali o índice para você aprender os versículos, os capítulos. E Mateus 22, 37 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Verso 38. Este é o grande e primeiro mandamento. E essa porta espiritual, ela nos abre quando nós honramos a Deus de todo o nosso coração. Aqui neste versículo, Jesus está falando de todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Ou seja, não dá para ser pela metade. Não dá para dizer que ama a Deus e não ter atitudes que condizem com o que você fala. Hoje em dia, falar que é cristão já virou status, virou moda. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas, irmãos, falar que não significa nada. Se nós não tivermos uma mudança na nossa vida e as nossas atitudes mostrem que nós amamos ao Senhor. Postar nas redes sociais que você está na igreja ou que você é cristão também não significa nada. Postar versículos, postar que você está fazendo uma missão também não significa nada se isso não for feito do nosso coração. E essa honra espiritual, ela traz para nós bênçãos sem medidas. Porque qual pai que não gosta de abençoar o seu filho? Quando nós vemos que o nosso filho se chega a nós, não porque ele quer alguma coisa, mas realmente por uma demonstração de amor. A Esther ficou alguns dias, está indo na casa da minha irmã, mas ela veio para nossa casa ontem. Quando eu entrei no carro, ela deu um grito e pensou: mamãe, que saudade! Aí ela não me deu nada, ela não me pediu nada. Ela só me disse: mamãe, que saudade! E aí, como toda boa mãe, já abre aquele sorriso, o coração já derrete. Ela não queria nada, ela estava apenas demonstrando ali para mim o amor que ela tem por mim. Claro que isso não significa que depois de algumas horas ela não tenha aprontado ou feito alguma coisa. Isso acontece, mas eu sei que aquele amor é real pela atitude dela. E nós honramos a Deus e temos portas espirituais abertas quando nós demonstramos verdadeiramente esse amor pelo Senhor. A segunda porta que nos é aberta é a porta física, que é quando nós respeitamos o nosso próximo. E aí nós podemos continuar lendo no versículo 39 que diz assim: e o segundo mandamento semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós podemos cumprir a Bíblia inteira. Nós podemos cumprir tudo que o Senhor nos pede. Mas Ele aqui já está falando: se você não amar a Deus acima de todas as coisas e não amar o seu próximo como você ama a si mesmo, de nada adiantou você cumprir as leis e aquilo que os profetas disseram. E nós aprendemos aqui sobre honrar o nosso irmão. Às vezes não é fácil, mas é uma luta diária que nós temos que ter. E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala que se algum irmão tiver alguma coisa contra nós e a gente vai entregar uma oferta ao Senhor, a gente tem que deixar essa oferta e primeiro ir nos acertar com este irmão. Estar bem com o nosso irmão é tão sério que nem a nossa oferta, seja ela dinheiro, ou seja ela o nosso louvor, a nossa oração, o Senhor
esteve aqui, ele falou sobre isso, que o Senhor iria nos abençoar espiritualmente e também a nossa saúde e também as nossas finanças. Porque um dos motivos que o câncer se desenvolve é por conta do quê? Mágoa, raiva, ira, ódio, que fica ali, ó, guardado, porque nós temos o ego tão grande que nós não conseguimos oferecer um perdão verdadeiro ou aceitar um perdão verdadeiro. Mas nesta campanha, nesta noite, o Senhor quer nos falar mais uma vez: ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. E essa honra física, ela vai nos trazer saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Terceira porta é a porta moral, que é quando nós reconhecemos o bem que alguém nos fez e nós então entregamos honra a ela. É quando a gente faz o bem, quando a gente faz o certo, como a gente diz aí, fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a honra moral. E anote aí, para depois você ir na sua casa, que não vai dar tempo, Esther, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Nessa parte da história, nós vemos que o rei Assuero não consegue dormir. Um rei não está conseguindo dormir. Então ele pega os livros e ele lembra que algum tempo atrás, um cego, alguém desconhecido, livrou a vida dele. E então ele pergunta: o que foi feito para Mordecai e para Mardoqueu? E ele descobre que nada havia sido feito para aquele homem, aquele, entre aspas, Zé Ninguém, que tinha salvo a vida do rei. E eu me lembrei disso quando a irmã Luzia estava dando testemunho. Porque ali, aquele homem tão cheio de dinheiro, alguém muito importante, deu honra a um jovem de 33 anos. E o que esse rei fez? Ele chama Mardoqueu e dá as melhores honras àquele homem que era o Zé Ninguém. E muitas vezes, o que nós fazemos? Damos honra apenas a quem nós julgamos que merece honra. Nós damos honra apenas àqueles que estão acima de nós. E esquecemos de dar a honra àquele que aos nossos olhos é inferior a nós. E aí a porta moral, essa honra moral, ela atrai o respeito de todos a nós. Porque as pessoas que estão fora estão olhando para nós e falando: ó, ali verdadeiramente tem uma mulher e tem um homem de Deus, que mesmo, ó, sendo superior a alguém, ou de repente nem conhecendo direito a pessoa, ela não olha a aparência, mas ela honra e ela ama porque ela aprendeu isso com o Senhor. E quando nós fazemos isso, você pode ter certeza que portas vão se abrir. Nessa história, Deus usou aquele homem que queria matar Mardoqueu. Ele queria matar Mardoqueu, e Deus usou a boca dele para fazer Mardoqueu ser honrado. Irmão, quando nós estamos diante do Senhor e fazendo a vontade dele, até aqueles que são contra nós, Deus ele pode usar para fazer ser a favor de nós. Por isso que nós temos que honrar a todos, porque nós não sabemos quem o Senhor tem colocado no nosso caminho. Amém? Amém. Daqui a pouco estava que nem meu irmão, gritando aqui com a voz falhando. A quarta e a última porta. Quero que você abra a Bíblia agora em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, logo depois de Salmos, capítulo 3. Nós vamos ler só o versículo 9 e o 10. Diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Irmãos, esse infelizmente ainda é um tema muito complicado para se falar, né, nas igrejas, porque as pessoas têm uma visão muito errada dessa parte. E o Senhor ele também nos fala em sua palavra que Deus ama aquele que dá com alegria. Ele não ama, ele não aceita aquele que dá por obrigação, porque o seu coração não está em realmente ofertar ao Senhor. E nós precisamos ter cuidado para nós não termos um coração
né? A gente ouviu aqui sobre a oferta da viúva, nós ouvimos aqui sobre a oferta de Caim e de Abel, porque Deus, em ambos os casos, Ele olhou para o coração, não foi para o valor. E quando nós honramos financeiramente, nós atraímos para nós uma prosperidade. E o que o mundo pega aí fora de prosperidade? É você ser muito rico, você ter muitos bens, muitas casas, muitos carros. É isso que o mundo entende por prosperidade. Mas nós que somos do Senhor, nós entendemos que prosperidade é a ausência de necessidade. Nós podemos até passar algum aperto, mas quando nós honramos ao Senhor com a nossa primícia, nada irá nos fazer falta. Amém. Porque Ele assegura na sua palavra que assim como Ele veste as ervas do campo e nada lhes falta, o passarinho tem o seu alimento dia e noite, assim como Ele cuida desses, Ele também cuidará de nós. Mas nós não podemos fazer por obrigação. Que tudo aquilo que a gente receba, a gente tenha para abençoar a nossa família e para abençoar também aqueles que estão à nossa volta. Eu sempre falei para o Mozart, quando eu fizesse 35 anos, eu estou chegando nos 33. Mas eu falei para ele que quando eu chegasse nos 35 anos, eu queria parar de trabalhar. Eu falei, ó, vou ficar em casa, não quero mais trabalhar, né? Deus pode fazer, amém. E eu sempre falei isso para ele. Em alguns momentos, eu até ri quando o Vitor me usou de exemplo na pregação dele, né? Em alguns momentos eu falo, Senhor, eu queria parar de trabalhar, eu queria ficar mais com a Estela, começar a reclamar de algumas coisas. Mas todo dia por manhã, quando eu levanto para trabalhar, eu falo, Senhor, muito obrigada, porque é com esse emprego que eu consigo pagar minhas contas, que eu consigo abençoar a tua casa e que eu consigo abençoar aqueles que precisam. Que nós venhamos ter esse coração. Eu não sou perfeito, irmãos, não sou. Mas que nós tenhamos esse coração de ter não só para nós, não só para conquistar coisas que vão ficar tudo aqui, mas que nós tenhamos um coração que seja um coração abençoador. Como Jesus foi, Ele entregou tudo que Ele tinha para se fazer homem e se entregar por nós. Amém? Então as 4 portas que eu tinha que trazer para os irmãos é a porta espiritual, porta física, porta moral e porta financeira. Irmãos, tudo que nós aprendemos aqui nessa campanha se resume: amar ao Senhor de todo o teu coração. Porque quando nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós realmente fazemos o que Ele nos pede. E aí não tem como a gente errar. Amém? Mas, enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor colocou algumas outras coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Nós aprendemos aqui então sobre muitas coisas, sobre muitas formas de honra, sobre muitas formas de gratidão. Mas eu quero te fazer pensar um pouquinho em algumas situações que você pode ter certeza que vão acontecer durante o nosso ano de 2020. Eu quero te perguntar, e quando a honra e a gratidão, que nós aprendemos aqui, honra, que você vai receber honra, seja grato, gratidão chega. Amém? Aprendemos isso aqui? Mas, e quando essa honra não chega? E quando essa gratidão que nós aprendemos aqui nesses 11 dias, ela não chega? Você está honrando, você está sendo grato, você está tudo certo aos seus olhos. Mas aí o que você recebe? Você recebe palavras más? Você recebe briga? Você recebe discussão? Você recebe desonra? Você recebe traição? Você recebe ingratidão? E aí? O que fazer? Porque isso pode acontecer. Pode acontecer. De repente você está fazendo uma coisa tão boa, que alguém tão bem, e de repente você descobre que essa pessoa está fazendo a sua caveira pelas suas costas. E aí? O que fazer? Aí a gente pode virar para Deus e falar assim, ó, Deus, eu fiz uma campanha na minha igreja de 12 dias, e os pastores, os irmãos lá falaram que se eu honrasse, a honra ia vir para mim. Que se eu fosse grato, eu ia colher a gratidão. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. As situações externas, elas não podem definir quem nós somos. Não importa o que a pessoa lá de fora vai fazer contra você. O que importa é qual vai ser o posicionamento que você vai ter diante
E aí, de repente, nós como homens e mulheres carnais, vamos querer fazer o quê? Vou dar o troco. Agora também não vou ser boazinha, não. Agora a pessoa vai conhecer quem eu sou de verdade. E o caráter de Cristo ficou aonde? Muito distante de quem nós deveríamos ser. Irmãos, o que fazer quando isso acontecer? Continue na sua posição. Continue na palavra do Senhor derramou sobre a sua vida em todos estes dias. O altar precisa ser restaurado e nós precisamos começar a restauração do nosso altar, que no caso sou eu e é você. Amém? E aí, outro pensamento que eu quero que vocês tenham. E quando você está fazendo tudo certinho na casa de Deus? Você está ofertando, você está dizimando, você vem para o culto, você adora, você fala de Deus com seus parentes, com seus amigos, está fazendo tudo certinho. Mas aí quando você pede para o Senhor aquela cura que você precisa, ela não vem. Quando você pede para o Senhor a salvação daquele seu ente querido, também não vem. Quando você pede para o Senhor a mudança na sua casa, na sua família, nos seus negócios, não tem resposta. Está tudo em silêncio. E aí? Como agir? Muitos de nós temos feito uma coisa errada. A gente olha para Deus e fala assim: ai Deus, ó, estou lá na igreja cantando, entregando o que o Senhor está me pedindo. Sabe o que eu estou te pedindo as coisas? O Senhor não está fazendo. E nós temos ouvido muito aí afora que nós temos que determinar o que nós queremos e Deus ele vai fazer. Aí eu faço uma pergunta. A maioria aqui é mãe e pai. Nós temos prazer em abençoar os nossos filhos, amém? Se o seu filho chega para você e fala assim: pai, eu sou o teu filho, mãe, eu sou a tua filha, e eu determino que a partir de amanhã você vai me dar todo dia R$100, você vai dar? Que autoridade o teu filho tem para falar com você dessa forma? Nenhuma. Se for um pai que não é assim, né, digamos, muito bonzinho, a primeira atitude vai ser já um tapa. Menina, o que você está fazendo? Falando comigo desse jeito? Já desce um tapa. Ou vai conversar. Vai ajoelhar e ler a Bíblia. Alguns pais vão fazer o filho ajoelhar e ler a Bíblia, não é? Ficar repetindo alguns versículos. Irmãos, e nós às vezes chegamos ao Senhor desse jeito: Senhor, eu quero e eu quero agora. Porque se o Senhor não me der agora, eu não quero mais, também não quero mais nem saber do Senhor. É assim que a gente faz. E aí a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo. Aí Deus fecha a porta. A doença vem. E a gente canta tão lindo, né? Que se Ele fizer, Ele é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Aí quando chega a hora da gente adorar pelo que Ele é, a gente só murmura e a gente só cobra. Ou a gente canta: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Aí vem o deserto, vem a escuridão, o que a gente faz? Já desacredita que o nosso Deus é o Deus que abre o caminho no deserto. O que fazer nessas horas, irmãos? O que o nosso Deus merece? Ele merece o nosso tudo. Será que o nosso Deus ele merece a nossa adoração só quando tudo vai bem? Será que Ele merece a nossa honra só quando está todo mundo bonzinho na nossa casa? Se está tudo resolvido na nossa vida? Será que Ele merece a nossa oferta, o nosso dízimo, somente quando o meu salário cresceu e está sobrando? Ou será que Ele merece também quando estou na escassez? Será que o Senhor merece a minha adoração aqui na igreja somente se eu estou de banho tomado, já comi, já descansei, já dormi? Ou será que Ele merece o sacrifício meu de
Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, para eu finalizar aqui, o pastor procurou 9h30, eu sou mais 35. Ou a gente sai dessa campanha transformado, mudado, querendo sair daqui e viver uma nova vida com Cristo, onde nada adiantou o seu esforço e o seu sacrifício, o meu também, em estar aqui os 12 dias. Porque como a irmã Jesus chegou aqui na frente, eu tenho certeza que para estar aqui os 12 dias foi dureza. Não foi fácil. Cansaço bateu, desânimo bateu, um monte de coisa aconteceu e a gente pedindo força e perseverando. Então hoje a gente sai dessa campanha realmente querendo mudar, ou a gente decide ser quente diante do Senhor, ou eu quero te falar uma coisa: você só perdeu o seu tempo durante 12 dias consecutivos nessa igreja. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Se Deus te fortaleceu para estar aqui, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Aleluia. E como nós cantamos nessa igreja por várias vezes, Deus, Ele pode restaurar até mesmo que para você já está perdido. Só que quem vai colocar a mão na massa para erguer as pedras desse altar não vai ser Deus, vai ser eu e vai ser você. Aleluia, Deus. Ele vai fazer a parte dele. O impossível Ele faz. Agora o que é possível é para eu fazer e é para cada um de nós fazermos também. Irmãos, eu quero terminar essa palavra com uma frase que eu acho que eu peguei aqui no final do ano passado. Nós estamos hoje encerrando uma campanha de 12 dias. E eu creio em nome do Senhor Jesus que este ano vai ser um ano diferente na vida de cada um de nós. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você precisa restaurar, e eu não sei o que você precisa mudar, mas você sabe. E eu declaro em nome de Jesus que você vai ter forças para chegar no final do ano cantando a tua vitória e dizer que você foi restaurado, que você fez a sua parte, abriu o seu coração para Deus fazer a parte dele. Eu quero terminar com a seguinte frase: agora é tempo de decisão. E hoje começa a nossa preparação. Aleluia. Deus, Ele nos muniu de armas poderosas para nós vencermos o ano de 2020. Que você não deixe que a sua escrita aí nesse bloquinho se perca. Que você não deixe que cada palavra que você ouviu nessa campanha caia aí numa caixinha de esquecimento da sua cabeça. Mas que você lute com as armas que o Senhor te deu. Se coloque de pé, por favor. Não conheço a sua vida por completo. Não sei o que você tem passado. Mas tem um que diz assim: Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, a destra do Senhor vai nos sustentar. A destra do Senhor vai nos fazer prevalecer contra qualquer cilada, contra qualquer magia do inimigo que queira tentar nos fazer parar neste ano. Irmãos, eu não sei se há alguém no nosso meio que ainda não se decidiu pelo Senhor. Eu não sei se há alguém no nosso meio que ainda está na dúvida se deve ou não entregar o seu coração para Jesus. Eu não sei se há no nosso meio alguém que por um tempo se desviou e ainda está naquela luta, porque sair é fácil, mas voltar é difícil, e está naquela luta de voltar para o Senhor. Eu não sei se no nosso meio há alguém que já aceitou ao Senhor, que frequenta a igreja, mas ainda o seu coração está duro, o seu coração está naquela certeza ainda, irmão. Se há alguém nessa noite, nessa situação, levante a sua mão que nós queremos orar por você. A palavra diz que nós temos que aceitar a Jesus no nosso coração e confessar com o nosso lábio que Ele é o Senhor das nossas vidas. O Senhor, Ele quer escrever uma nova história na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E nós queremos orar por você, que você não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando. Se há alguém nessa noite que queira se render ao Senhor, que queira religar o laço, ou que fala: Senhor, eu estou na tua casa, eu estou te servindo, mas eu sei que há algo em mim ainda que precisa ser mudado. Nós queremos orar por você. Há alguém nessa noite? Senão nós iremos orar para acabar. Há alguém? Que Deus te
permita ter uma outra oportunidade para ter esse encontro com Ele, amém? Pai, obrigada, Senhor, por estes dias. Obrigada, Senhor, por